O poder dos músculos. A nossa aula de hoje vai falar sobre os 3 tipos de músculos que temos, certo? Músculo estriado é um deles, estriado esquelético, estriado cardíaco e não estriado. O estriado esquelético é toda a sorte de músculos que possuem estrias e que apresenta contração voluntária, ou seja, ele age de acordo com a nossa vontade. Esse tipo de músculo é o que se encontra nos braços, nas pernas, no peito, certo? No abdômen. Então são músculos bastante úteis, não é? No corpo. Tem uma função, né, de locomoção e também de proteção, certo? Apresenta células longas multinucleadas, ou seja, com vários núcleos. Essas células são chamadas de miócitos e compõem o tecido muscular, certo? Gente, esse tecido muscular ele é composto por miofibrilas, né, filamentos de proteínas contráteis. Então, quando ele está em atuação, ele fica contraído, certo? Esse feixe de fibras ficam bastante unidas entre si, e quando o músculo está relaxado, elas ficam esparsas, entendeu? Elas ficam mais separadas umas das outras. As musculaturas, né? Elas são o tecido muscular, certo? É imprescindível, né, ao movimento dos animais. Então aqui a gente tem esse cavalo, né, que também tem os seus grupos musculares, e os músculos eles tendem a serem mais desenvolvidos em regiões onde se usam mais, certo? Quanto maior a funcionalidade de certas estruturas, né, maior é o complexo de músculos que ativam essas estruturas. O músculo estriado cardíaco é encontrado no coração, ele tem contração involuntária. O outro grupo de músculo, né, o estriado esquelético, né, ele tem uma contração voluntária, só que esse aqui é involuntário, a gente não comanda. E ao contrário do outro, esse tecido muscular não se regenera, certo? Quando ocorrem lesões, como por exemplo infarto, os locais afetados são invadidos por células do tecido conjuntivo, as quais produzem colágeno e formam uma cicatriz de tecido conjuntivo denso. E há uma diferença também, enquanto o outro grupo de músculo possui vários núcleos, o tecido muscular estriado cardíaco possui no máximo 2 núcleos por célula. E por ser um músculo de ação bastante intensa, né, o gasto energético desse tipo de músculo é muito grande. O tecido muscular não estriado ele é composto por ele é representado, né, por vários órgãos dentro do corpo. Aqui nós temos um útero, certo? Que a constituição desse tecido, né, ele é feita de tecido muscular não estriado, certo? Ou seja, também ele é involuntário, certo? Apesar da gente, muitas vezes, esses músculos, eles são auxiliados, entendeu? Pela musculatura estriada esquelética. São apenas auxiliados, mas na verdade eles têm uma função isolada, certo? Eles são completamente independentes e são autônomos da nossa vontade. No caso, né, por exemplo, quando a mulher está tendo contrações, né, para o processo do parto, né, essas contrações são completamente independentes de sua vontade. Bem como o intestino, né? O intestino, o estômago, né, possui também movimentos involuntários, certo? É um tipo de musculatura lisa, né, ou não estriada. E por mais que algumas pessoas julguem controlar certos movimentos, na verdade, o que está acontecendo é um auxílio da musculatura esquelética, né? Nós temos a musculatura abdominal, por exemplo. Ela apenas auxilia, mas os movimentos desses músculos são autônomos. Então, o bolo alimentar, né, a princípio, ele é movimentado sem a nossa, né, devida percepção, sem a nossa devida vontade, bem como o processo final, né? O bolo fecal também tem esse movimento que nós não temos o total controle sobre ele. Já as células que compõem esse tipo de tecido muscular, elas são conhecidas como células
fusiformes, porque tem um formato de fusos. Ou seja, são células grossas na porção central e afiladas nas extremidades. Aqui nós temos as veias, né? As artérias, os vasos sanguíneos, né? Eles também têm contrações, né? Então, esse tecido que compõe as suas paredes, né? É exatamente o tecido não estriado. Então, nessa concepção, qualquer ducto, qualquer canal que exista dentro do corpo humano, por exemplo, ele é constituído por esse tipo de musculatura. Então, os canais lacrimais, a uretra, os ductos das glândulas, de todas as glândulas que a gente imaginar, também fazem parte dessa constituição, desse tecido muscular não estriado. As veias, por exemplo, elas possuem certas válvulas, né, em suas porções, que controlam o fluxo de sangue. E finalmente temos a bexiga, né, também como um representante desse tipo de tecido, né, tecido muscular não estriado. Como eu falei antes, né, a gente não tem o total controle. Se a gente julga controlar algum ponto, né, algum tempo desse músculo, é apenas um auxílio de outras musculaturas que a gente julga que seja a própria musculatura em si, mas não é, né? A gente pode até reter, por exemplo, a vontade de urinar, mas isso não vai por muito tempo, né? Até que a urina vai ter que sair de alguma forma, já que é uma musculatura da qual a gente não controla completamente. Então, gente, essa foi a nossa aula, né? Exemplificando os músculos, né? Os 3 tipos de músculos, né? O estriado esquelético, o estriado cardíaco e o não estriado, né? Que é o liso. Vocês também vão ver em certas situações que se chama de musculatura lisa. Então, gente, até uma próxima.